vocês, bom dia aí oficialmente, né? Vocês devem estar olhando aí a apresentação, tá? Então a gente vai, na aula de hoje, né? A gente vai ver um pouquinho sobre a Era Vargas, né? Que é um período essencial aí, definidor na história da República, né? Porque ele fez várias reformas, né, uma reforma política, uma reforma até econômica e relativamente social, né, naquela estrutura da República Oligárquica, da Primeira República lá que a gente estava vendo, né, aquele sistema da República Oligárquica e tudo mais, né, foi assim reformado, foi transformado aí a partir da Era Vargas, né, com a presença aí determinante, né, do próprio Getúlio Vargas, que foi quem ficou no poder durante todo esse período, né? Então, de imagenzinha aí, eu tenho uma charge, né, que já mostra um pouquinho o período, né, que ele ficou, né, a charge foi feita em 37, então por isso que está até 37 aí, mas ele fica no poder, né, até 1945. Mas aí observem nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, né, que a feição dele, né, muda, tá? Ela muda de acordo com os anos. Então já dá um indicativo aí que esse período da Era Vargas, né, foi muito variado, tá? Ele seguiu várias modificações aí de humor, do próprio humor, que representa tipo um humor de Getúlio Vargas, né? A hora ele vai ser mais apaziguador, né? Querendo acalmar os ânimos e tudo mais, e em outros momentos ele vai ser mais autoritário, né? Vai estar com uma cara mais fechada. Como, por exemplo, a gente pode ver em 1932, que ele está meio desconfiado, né? Ou em 1937, que ele está com a cara fechada, né? Então, já indica aí alguns elementos que aconteceram nesses anos aí no período. E de 37, né, ele inaugura aí o Estado Novo, né, já antecipando aí, que vai durar até 1945, tá? Então aí qualquer posicionamento, qualquer questão aí que vocês queiram colocar, né, durante a apresentação, vocês podem se sentir à vontade aí para ligar o áudio, para falar alguma coisa, ou então para escrever lá no bate-papo, beleza? Então, essa era Vargas, tá? Ela vai aí do período de 15 anos, né, que é o que vai do período em que Getúlio Vargas subiu ao poder, né, em 1930, e que permaneceu como chefe do executivo, né, seja como o chefe de um governo provisório, ou então como um ditador, ou então como um presidente, né? Ele ficou no poder por um período de 15 anos, tá? Então, é uma figura, né, de maior expressão da história política do Brasil, né, no século XX. Tá? Ele inaugurou, aí, ele promoveu, né, algumas mudanças institucionais, criou empresas, instituições muito importantes aí que dura até hoje, que mudou e reformou aí o Estado no sentido de que colocar por baixo, né, a república oligárquica que a gente estava vendo, né, aquela questão da política café com leite, né, a política dos governadores, aquela descentralização do governo e tudo mais que a gente estava acompanhando aí na, nas aulas passadas, tá? Aquela questão do sistema político, né, das eleições fraudulentas com voto aberto, né? Então, ele trouxe algumas mudanças em relação a todos esses elementos aí, tá? Então, para compreender a história, esse período da história, né, vamos começar o início, né, o fim e do governo Vargas, né? Então, começa aí pela Revolução de 30, tá? Que antes da Revolução de 30 já demonstrava aí um período de grande contestação à República Oligárquica, tá? Então, os anos 20, praticamente toda a década de 20 do século 20, né, de 1920 até 1930, foi um período de muita crise política, né, uma instabilidade política naquele sistema da República Velha, né, da República Oligárquica, né? Então, essas contestações, né, mostravam uma insatisfação muito grande, tá, em relação àquele sistema político fraudulento, né, em que as eleições eram completamente fraudadas, né, o,
uma dominação através do coronelismo, do voto de cabresto, né? Então, tudo isso aí dava uma aparência de democracia, mas sendo que não era uma democracia de fato, tá? Uma democracia muito limitada e muito imperfeita, cheia de fraudes e corrupções, né? Então, aos poucos, isso aí, esse sistema foi sendo escancarado e o povo começou a questionar, né? Essa questão também do voto secreto, né? A reivindicação pelo voto secreto era uma coisa que ia crescendo aí, sobretudo nas classes médias urbanas, né? Que aí eles passaram a reivindicar esse direito, tá? Já questionando todo esse sistema aí da República Oligárquica, tá? Alguns acontecimentos, né, são decisivos aí na década de 20. Na aula passada a gente já falou um pouco sobre o tenentismo, né, que foi aquele movimento, né, que durou aí vários anos, do exército, dos tenentes do exército, né, que exatamente questionava esse sistema político, né, e principalmente através da coluna Prestes, né, essas reivindicações acabaram entrando pelo interior do país, porque a coluna Prestes ele percorreu milhares de quilômetros pelo país, né, e em todo lugar que ele ia mostrava essa reivindicação, né, essa crítica ao sistema político em voga no momento, né. Então, o tenentismo serviu para conseguir espalhar aí esse clima de insatisfação frente ao sistema político da República Oligárquica. Outros eventos que a gente pode destacar aí na década de 20, que contribuíram para a quebra, né, a ruptura da República Oligárquica, é exatamente a criação do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e que serviu para dar um impulso, né, ao movimento operário. O movimento operário que, desde 1917, depois da Revolução Russa, né, que colocou o comunismo e implantou a União Soviética, né? Então, a partir daí, esse movimento deu uma impulsionada e começou a haver várias agitações, né, greves e reivindicações do próprio movimento operário, tá? Então, inclusive foi bastante combatido pelos políticos da época, né? Os políticos da República Oligárquica, né, que não reconheciam esse tipo de luta, eles diziam que acreditavam que o movimento operário não era um movimento político, era um caso de polícia, era para ser reprimido e para ser castigado, né, para ser totalmente abafado, tá? Então, o Partido Comunista Brasileiro trouxe mais um ingrediente de instabilidade aí na República Oligárquica, tá? Outro setor que estava insatisfeito era um setor ainda incipiente, né, ainda iniciante, né, dos industriais, né, de uma indústria, tá? Que, como a gente viu, né, a República Oligárquica ela só beneficiava a política do café, né, para exportação, e aí os outros setores, né, um setor que estava começando a crescer, ter uma possibilidade de crescimento através do mercado interno, né, que poderia dar uma impulsionada no setor industrial, as indústrias de base, né, mas aí os políticos, né, a política do café com leite da República Oligárquica não davam ouvidos às reivindicações e aos interesses dos industriais, né? Então esses industriais acabaram entrando, né, no barco aí de Getúlio Vargas, né, dentro do clima de insatisfação, né? E para agravar a situação, teve a crise de 1929, tá? A crise econômica que começou lá nos Estados Unidos e acabou se espalhando aí para o mundo todo e atingiu com muita força também, né, o Brasil. Então, todo a junção aí de todos esses fatores, né, de instabilidade, de crise política e econômica, acabou gerando um movimento, tá, tido como revolucionário de 1930. Tá? Então, o governo de Vargas, né, e a era Vargas tem início, né, após a Revolução de 1930. Então, Revolução de 30 é o nome dado para o movimento, né, que é erroneamente identificado como revolução, tendo características mais semelhantes às de um golpe de Estado.
é aquele negócio, né, de ou golpe ou revolução. O que é uma revolução? Revolução é quando há uma transformação completa aí dos aspectos sociais, econômicos, né, políticos de um país, né, de um estado. Como, por exemplo, a Revolução Russa, né, a Revolução Francesa, que realmente colocou por baixo, né, inverteu a posição, né, dos atores sociais e políticos, tá? O que aconteceu em 1930 não foi isso, tá? A gente vai ver que está mais com a característica de um golpe de Estado, mais um golpe do Brasil, né? Um golpe de Estado promovido na política brasileira, que é cheia de golpes. Até recentemente, né, tem essa tradição aí de vez por outra, o grupo que perdeu, né, o grupo insatisfeito, vai tentar tomar o poder através de um golpe, né? Então, na verdade, a chamada Revolução de 1930 só fez substituir os grupos no poder. Se na República Oligárquica e na República do Café com Leite, na política do café com leite, como a gente viu, né? Ou as oligarquias que se revezavam eram as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, as outras oligarquias, né, que estavam presentes lá nos estados e dominavam seus estados, eles ficavam cada vez mais insatisfeitos com essa predominância de paulistas e mineiros, né? Então, quando houve uma brecha aí nesse sistema, né, nesse revezamento, aí foi o que faltava para desencadear uma série de fatores que levou a sucumbir, né, a República Oligárquica, esse sistema de revezamento aí de paulistas e mineiros na presidência da República, né, que ficou conhecida como República do Café com Leite, tá? Então, a Revolução de 30 colocou fim a chamada Primeira República Brasileira, tá? Conhecida popularmente como República Velha, ou República do Café com Leite, como a gente já está vendo. Tá? Quais foram os passos que antecederam aí para essa revolução, para esse golpe de Estado, na verdade? Né? Então, para as eleições de 1930, houve uma racha nesse acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Tá? Então, o que era previsto para acontecer, para haver essa alternância, né, as próprias elites ali, a própria oligarquia não concordou, né, e acabou dando um racha aí nesse sistema. O presidente Washington Luiz, né, que era um paulista, lançou como candidato o seu apadrinhado político, o outro paulista, Júlio Prestes, tá? Então, veja que houve uma quebra aí no acordo, era para ele indicar um outro candidato, né, da oligarquia mineira, mas não foi o que ele fez, ele lançou, né, o candidato da própria oligarquia paulista, né, o seu apadrinhado político, Júlio Prestes, né? A partir daí, né, houve um movimento de oposição, né, chamado de Aliança Liberal, e uniu, né, as oligarquias insatisfeitas com esse sistema. Tá? Então, Minas Gerais, as oligarquias, as elites de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, né, a Paraíba aí atuando no centro do palco político, né? Então, são lançados Getúlio Vargas e João Pessoa, né, candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente. Tá? Então, a oposição, né, a Aliança Liberal, foi uma candidatura, né, lançada pelas oligarquias insatisfeitas com o sistema, né, do café com leite, da República Oligárquica. Tá? E reunia essa campanha, né, essa oposição, reunia todos aqueles setores insatisfeitos que a gente falou, né? Aquela questão dos tenentistas, né, estavam juntos ali, estavam agregados a Getúlio Vargas, né, que ele próprio era um membro da oligarquia do Rio Grande do Sul, né? E aí eles tentaram ganhar a eleição, tá? Eles tentaram vencer pelos caminhos normais, né? Mas sendo que, como a gente sabe que o sistema era muito fraudulento, tá? Então, mais uma vez, né? Como era comum aí na história política da República Oligárquica, né? Houve uma fraude eleitoral, tá? Durante o processo,
né, e feita por ambos os casos, né, como era uma coisa muito sem controle, né, todos os lados, né, tanto situação como oposição, tentava fraudar, né. Então, novamente, a situação leva a melhor e elegeu Júlio Prestes como presidente. Apesar de um movimento da campanha, principalmente das campanhas urbanas, né, das classes médias urbanas dos próprios trabalhadores e tal. Então, isso indicava que seria pelo menos uma disputa acirrada, né, entre os dois. Mas, na verdade, pela fraude, né, Júlio Prestes acabou se saindo melhor. Getúlio Vargas e seus partidários não aceitaram, né, o resultado, alegaram fraude, né, e organizaram um golpe de Estado, né, em outubro de 1930, que tirou Washington Luiz do poder. Tá? E lembrando aí que o gatilho aí para disparar esse movimento, né, revolucionário foi exatamente o assassinato de João Pessoa, né, que ocorreu em Recife, em 1930, que, apesar de não ter tido, né, conotações políticas, não foi um crime político, ou seja, João Pessoa não foi assassinado por ele ter sido parte, né, da oposição a Júlio Prestes, nem nada do tipo. Na verdade, o que gerou o assassinato de João Pessoa foi um crime conjugal. Tá? Ele acabou se animando ali com uma, uma esposa aí de um grande coronel lá no interior de Pernambuco, né? E acabou sendo assassinado no Recife em 1930. E aí, o que aconteceu? Que esse fato, né, esse assassinato foi utilizado, né? Foi dado uma oportunidade a Getúlio Vargas utilizar esse crime como um crime político. E aí aumentou aí o clamor popular, né, como revolta, e deu o ingrediente que faltava aí para acionar o movimento, né, conspiratório, né? E aí acabou gerando o golpe de 1930, que tirou Washington Luiz do poder, né? E Getúlio Vargas toma posse no governo dia 3 de novembro, né, em 1930, né, a data que ficou registrada como sendo o fim da Primeira República. Tá? E aí inaugura-se a Era Vargas. Tá? A primeira fase da Era Vargas é o chamado governo provisório. Né? Então, veja que pelo nome aí já mostra que, ó, eu estou aqui de forma momentânea, eu vou só organizar aqui os negócios para depois eu abrir mão do poder e o país voltar à sua normalidade institucional, ou seja, se é uma democracia, então com eleições para presidente, para governador, de forma esporádica, né, de forma periódica. Tá? Então, inicialmente, Getúlio Vargas, né, como esse líder da Revolução aí de 30, ele disse, olha, eu vou ficar no poder aí por um tempo, até colocar ordem aqui no local, para depois, né, a gente volta ao jogo político normal, né, das eleições. Né? Então, mas aos poucos ele já foi demonstrando algumas coisas autoritárias, né, para concentrar poder nas mãos deles e tudo mais. Porque na República Oligárquica, a gente lembra que o federalismo era um valor muito importante, né? Ó, a política dos governadores dizia, cada estado, né, se resolve aí do jeito que tem que se resolver, desde que me apoie e me mande deputados para me apoiar no Congresso Nacional. Tá? Então, na política dos governadores, essas autonomias dos estados eram respeitadas pelo poder federal, né, pelo governo federal. Então, já Getúlio Vargas, né, ele já inicia tentando aí uma concentração do poder. Tá? Então, como é que ele faz? Primeiro, ele dissolve, ele manda fechar o Congresso Nacional. Tá? Então, Vargas assumiu não só o poder executivo, mas também como um legislativo, os estaduais e os municipais. Ou seja, ele, quando chegou no poder, ele tirou os deputados, fechou o Congresso, né? Tirou governadores, prefeitos e acabou nomeando interventores. Ou seja, o que são esses interventores? No lugar do governador, então do prefeito, eu vou nomear uma pessoa para colocar lá. Então não é mais por eleição, não é o grupo, né, político lá que vai, os eleitores que vão decidir. Né? Então todos os antigos governadores,
com exceção dos de Minas Gerais, né, foram demitidos e, em seu lugar, nomearam-se interventores federais, tá? Pessoas de confiança de Getúlio Vargas, tá? Que representantes, né, das oligarquias que o apoiaram, tá? E colocou lá, tá? Em cada estado, né? E em agosto de 1931, tá? O chamado Código dos Interventores estabeleceu as normas de subordinação ao poder central, tá? Então, o que foi que isso significou de fato? Né? A centralização do poder, né? Se antigamente, se antes, né, no outro sistema, existia as eleições, né, que por mais que fraudulentas que sejam, né, eram controladas, né, o processo era determinado pelas oligarquias estaduais, né, elas que se resolvessem lá, né? Então, isso era uma descentralização do poder. O poder federal estava só com uma esfera, né, meio que separada desses outros poderes, tá? Agora, com Getúlio Vargas, ele queria centralizar esse poder, ou seja, ele queria colocar e controlar, né, cada estadozinho dele ali, colocando uma pessoa para obedecer a ele, né? Então, isso acabou gerando a limitação, né, à área de ação dos estados, tá? Porque aí o próprio chefe do executivo dos estados era uma pessoa ligada a Getúlio Vargas, né? Então, os estados ficaram proibidos de contrair empréstimos. De Guilherme falando aqui, né? Então, isso, no caso, foi uma espécie de golpe também, né? Foi uma continuação do golpe, né? Porque no golpe, né, colocou aquele grupo, né, o grupo de Getúlio Vargas no poder, né? Aí, o próprio movimento, eles queriam, né, pretendiam, eles esperavam que Getúlio Vargas depois entregasse o poder, tá? Ou então não fizesse tanta centralização desse jeito, tá? Mas, aos poucos, né, Getúlio Vargas foi ampliando sua posição no poder até ele ficar totalmente centralizado, né? Então, é uma continuação do golpe. Para os governos estaduais, né, foi sim um outro golpe, tá? Porque, por exemplo, aqui tem o governador da Paraíba, tá? Imagina aí um golpe na esfera federal, né? O presidente foi deposto por um movimento golpista, né? Ou então, no caso de Temer, por exemplo, vamos colocar o exemplo de Dilma e Temer, porque impeachment ou golpe, aí eu vou deixar ele aberto aí para a interpretação de vocês, né? Eu chamo como golpe, mas enfim, tá? Então, digamos que Michel Temer, depois que entrou, depois que do movimento golpista, né, que colocou Temer no poder, imagina que ele pegasse Ricardo Coutinho, que era o governador na época, e tirasse, né? Ó, eu sou o presidente agora, e agora Ricardo Coutinho, foi o presidente, o governador eleito na Paraíba, ele não é de confiança meu, né? Então eu vou tirar e vou colocar um interventor lá. Tá? Então, para Paraíba foi um outro golpe, sim, né? Foi um golpe em cima do golpe, um golpe federal, né? Um golpe na presidência, e Getúlio Vargas acabou dando também golpes em cada um dos estados. Tá? Então, foi uma espécie de novo golpe, sim. Foi uma continuidade do golpe federal, né? E um novo golpe para as elites, né? E as oligarquias que dominavam os estados. Beleza? Respondido aí? Então, as polícias estaduais, né, de artilharia e aviação seriam subordinadas ao Exército, né? Mais um elemento para concentrar esse poder. E os estados também ficariam proibidos de contrair empréstimos externos sem autorização federal, tá? O que é um elemento que daria uma autonomia financeira aos estados, tá? Então, com a vitória da Revolução de 30, os tenentes, do movimento tenentista, né, passaram a fazer parte do governo, né? Então, tinham como propostas a instalação de uma indústria básica, a siderúrgica, né? Então, veja que, dentre a proposta aí, econômica, né, estava contemplando aí, de certa forma, aqueles setores industriais que estavam insatisfeitos, né, com a política, o exagero, né, o incentivo somente ao café, porque Getúlio Vargas, ele, apesar de ter apoiado também a indústria, né, ele não deixou de lado o café, tá? O grande maestro, porque Getúlio Vargas é um grande maestro político, né?
porque ele é um grande conciliador, ele é um negociador, né? Ele tenta apaziguar e dar um pouco para cada um, tá? Então é por isso que ele vai se perpetuando aí no poder, né? E aí depois de 1945, quando ele sai, ele ainda volta como eleito presidente também, tá? Então ele, apesar de ter continuado o incentivo ao café, ele também abriu chances para a indústria, né? Para os setores industriais, né? Ao mesmo tempo que ele apoia o movimento operário, de certa forma, né? Garante alguns direitos trabalhistas e tudo mais, ele também apoia os patrões. Então, ele é bem esse político ambíguo, né, que está sempre negociando aí com os dois lados, abrindo concessões para os dois lados, né? Então, também foi autorizado, né, os tenentistas também defendiam, né, um programa de nacionalização das minas, né, dos meios de transporte, de comunicação, né, e navegação de cabotagem. Então, algumas mudanças aí na esfera econômica também, tá? Sendo que, como era de se esperar, né, houve reações contra o governo provisório de Getúlio Vargas. O que era para ser provisório estava durando, tá? Ele podia simplesmente, depois de um tempo, convocar novas eleições, tá? Mas aí o inconformismo, principalmente do estado de São Paulo, que lembrando que o São Paulo foi a principal oligarquia que foi apeada do poder, né, que foi expulsa do poder. Lembrando que o café com leite, São Paulo era uma das oligarquias beneficiadas por ela, né? Então, esse movimento que já São Paulo já não olharia com bons olhos, depois daquela intervenção, né, nos governos estaduais, São Paulo ficou mais irritado ainda, né? Então, eles já chamavam esse governo de Getúlio Vargas de uma ditadura, né, para os paulistas, né, e levaram os paulistas a não aceitarem as arbitrariedades de Getúlio Vargas. Então, excluído de todo o processo político do governo de Getúlio Vargas, levou ao conflito que opôs São Paulo ao resto do país, né, que é a chamada Revolução Constitucionalista de 1932. Tá? A classe dominante paulista passou a exigir do governo federal uma maior participação. Tá? Então, é a Revolução Constitucionalista, como o próprio nome já está dizendo, constitucionalista, porque ela exigia, né, uma nova Constituição, né, para legitimar esse novo sistema aí que subiu ao poder a partir da Revolução de 30. Tá? Então, a Revolução Constitucionalista de 1932, ou Guerra Paulista, né, foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, né, entre os meses de julho e outubro, né, que tinha como objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova Constituição para o Brasil. Tá? Então, essa foi a última guerra civil de fato no Brasil, né, de que guerra urbana mesmo, que se construíram barricadas, né, as forças do governo se chocaram, lutaram, né, com mortes e tudo mais. Então, foi a última, né, o último grande conflito, né, armado no Brasil foi a Revolução de 1930, urbano, né? Então, como eu acabei de dizer, foi a primeira, né, grande revolta e o último conflito armado ocorrido no Brasil, tá? No total, foram 87 dias de combate, né, com um saldo oficial de 934 mortos, embora estimativas não oficiais reportem até 2.200 mortos, tá? Então, nessa imagem aí, ó, é uma campanha, tá? Para participar, né, para aderir revolucionários aí à causa da revolução, né, dizendo já cumpriu o seu dever, eu já cumpri o meu dever, né, e você, né? Então, além disso, né, a utilização dos meios de comunicação de massa para mobilizar a população, né, foi muito utilizado. Os jornais de São Paulo faziam campanhas pela revolução, assim como as emissoras de rádio que atingiam uma audiência bem maior. Tá? E aí, apesar do movimento ter sido derrotado, né, os paulistas conseguiram algumas concessões de Getúlio Vargas. Mais uma vez, Getúlio Vargas mostrando esse lado, entre aspas, conciliatório, né, negociador. Tá? Então, ele derrotou os paulistas, né,
mas mesmo assim, né, os paulistas conseguiram algumas concessões de Getúlio Vargas, tá? Entre eles a Constituição, tá? Getúlio Vargas é, convocou uma eleição aí para uma Assembleia Constituinte, para uma nova eleição, né, que acabou sendo promulgada em julho de 1934 e trouxe alguns avanços bem interessantes, né, democráticos e sociais para o país, tá? O que foi que ela teve, né? Ela colocou no papel aquelas reivindicações do sistema político que estava sendo foi um dos motores aí para a Revolução de 30, ou seja, ampliou os direitos políticos da população, tá? Estabeleceu eleições diretas para todos os níveis. Então, pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres puderam votar, podiam votar, né? Foi uma mudança no Código Eleitoral de 1932, mas sendo que na Constituição foi colocada agora, né? Então, a Constituição também retomou o princípio de liberdade e de autonomia sindical, existentes no país antes de 1930. Adotava-se algumas medidas nacionalistas, né? As jazidas minerais e quedas d'água, julgadas para a defesa econômica ou militares do país, deveriam ser nacionalizadas progressivamente, tá? Então, outras mudanças aí da Constituição, tá? Surgiu a Justiça do Trabalho para regular aí as relações, né, de trabalhador e patrão, o salário mínimo, né, proibição do trabalho infantil, a jornada de 8 horas diárias, férias remuneradas, descanso semanal, tá? Então, são direitos trabalhistas, né, que estão sendo colocados na Constituição. Então, Getúlio Vargas, né, acabou, de certa forma, reconhecendo e vendo a luta do movimento operário, tá? E acabou, ó, vou conceder esses direitos para vocês, né? Então, vocês vão me ver aí como um grande pai aí do movimento trabalhista, enquanto isso eu vou controlar aí o conflito de classes, né? A luta de classes entre patrão e trabalhador, né? Então, essa inovação e essa garantia dos direitos trabalhistas, né, foi um dos marcos fundamentais aí, mais importantes de Getúlio Vargas, né? Ele foi muito autoritário, né? Acabou depois implementando uma ditadura, mas sendo que esse fato esse lado da questão dos direitos trabalhistas é o que se sobressai aí nesse sentido de inovação legislativa, né? De leis, né? Então, ele trazia ainda o voto secreto e o sufrágio feminino, que já estava previsto no Código Eleitoral de 1932. Então, de certa forma, ele atendeu às lutas, né, dos grupos que o apoiaram na Revolução de 1930, tanto na questão política como na questão social e trabalhista, né? Então, com respeito à educação, a Carta Constituinte se mostrou visivelmente preocupada com o desenvolvimento do ensino médio e superior. Então, pela nova lei, o ensino primário seria oferecido gratuitamente por instituições públicas e a frequência haveria de ser obrigatória para aqueles que estivessem em idade escolar, né? O ensino religioso seria de frequência facultativa nas escolas públicas, sendo aberto a todas as confissões, né, e não apenas a católica. Então, algumas mudanças no sistema educacional aí que também foram importantes, né? Até o próprio movimento educacional do Brasil, chamado Escola Nova, né? Os escola-novistas, eles eram ligados a esse movimento aí educacional. Também surgiu a Lei de Segurança Nacional, né? O ano de 1934 foi marcado por reivindicações operárias, tá? E pela fermentação em áreas da classe média. Uma série de greves explodiram no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belém e no Rio Grande do Norte. Então, apesar dessas coisas, né, é, não resolveu a situação completa. Ainda existiam alguns casos ali, alguns focos, principalmente da questão do movimento operário, que ainda estava reivindicando, né? Tem algumas mudanças ainda na sua pauta. O governo respondeu propondo, no ano de 1935, uma lei de segurança nacional, tá? A qual definiria crimes contra a ordem política e social, incluindo eles greve de funcionários públicos, provocação nas classes armadas, né, os levantes nos quartéis, incitação do ódio entre classes sociais, propaganda subversiva, organização ou associação em partidos por meio não permitidos em lei. Então, de certa forma, aí nessa Lei de Segurança Nacional, ele abriu uma brecha, né, para Getúlio Vargas atuar de forma mais repressiva em alguns casos.
né? Então, já mostrando uma arbitrariedade do governo de Getúlio Vargas, né? Então, a expansão dos grupos comunistas no Brasil, fortalecidos pela consolidação do regime soviético, causava um temor generalizado, né? Até hoje, né, uma elite política, né, e a elite econômica do Brasil tem um medo de um comunismo que eu não sei mais de onde vem. Nessa época até tem uma razão de ser, porque a União Soviética estava ali, né, um grande país que estava adotando esse sistema e tudo mais. Hoje em dia, esse perigo vermelho não existe em canto nenhum do mundo, praticamente, mas é um recurso, né, uma narrativa que as elites econômicas e políticas ainda usam para mobilizar os medos do senso comum, né, em relação a um comunismo e tudo mais, tá? Então, justamente sobre a alegação de conter o perigo vermelho, né, o presidente Getúlio Vargas declarou estado de sítio em fins de 1935, seguido pela declaração de estado de guerra no ano seguinte, em que todos os direitos civis foram suspensos e todos aqueles considerados uma ameaça à paz nacional passaram a ser perseguidos. Então já está demonstrando uma faceta ditatorial aí, tá? Que seria consolidada mais na frente. Tá? Então, o governo federal, com plenos poderes, perseguiu, prendeu, torturou, sem que houvesse qualquer controle por parte das instituições ou da sociedade. Em 1936, foram presos os líderes comunistas Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Olga, que era judia, seria mais tarde deportada grávida pelo governo Vargas para a Alemanha e morreria nos campos de concentração nazista. Então, tem até um filme bem interessante, não sei se vocês já viram, né, o filme Olga, né, que conta aí como é todo esse processo aí de prisão, né, dela e do marido, a deportação, né, e a chegada lá no campo de concentração. Então, quem não viu ainda, vale a pena assistir, né, o filme Olga. Tá? E as novas eleições, né? Aparentemente, Getúlio Vargas concordava com a sucessão presidencial. Ele disse, tá bom, eu vou sair do poder e vou convocar novas eleições. Comportava-se como alguém disposto a deixar o poder, né? Mas, na verdade, nos bastidores lá, né, Vargas arquitetava o apoio político de várias lideranças para uma deflagração de um novo golpe, né, um golpe dentro do golpe, né, que o preservaria no poder executivo. Entre os simpatizantes estavam os integralistas, um grupo de inspiração totalitária favorável à extinção das liberdades democráticas e o fortalecimento do poder sob um grande líder. Lembrando que na década de 30, né, foi a ascensão na Europa dos regimes totalitários, tá? Influenciados pelas ideias nazifascistas que acabou se espalhando pelo mundo, tá? Então, era uma época de forte sentimento nacionalista, né, e um clamor pela centralização do poder do Estado, que era o que mais ou menos estava acontecendo no Brasil, tá? Então, tanto o nazismo como o fascismo, né? Então, os ventos fascistas, né, se faziam sentir no Brasil através da Ação Integralista Brasileira, a AIB, né, a organização fascista liderada por Plínio Salgado, cujas ideias conservadoras eram resumidas no lema Deus, Pátria e Família. Tá? Então, Getúlio Vargas fingia lá se aproximar deles e tudo mais, né, mas acabou também dando um golpe neles. Né? Então, no setor político ali, tinha dois grupos contrários, né? Desde fins de 1935 havia um clima de efervescência no país. De um lado, acirravam-se as disputas eleitorais, né, que acreditavam que haveria uma nova eleição, né? E de outro, multiplicavam-se as greves e as investidas oposicionistas da ANL, né, a Aliança Nacional Libertadora, contra o governo Vargas. Tá? A ANL foi fundada por tenentes dissidentes da Revolução de 30, que defendiam uma reforma agrária e combatiam as doutrinas nazifascistas, né? Eles defendiam uma maior democratização do sistema. Né? O movimento integralista, que já era fascista, né, já é um movimento de direita, a ANL, né, era um movimento de esquerda e o integralismo, né, o movimento integralista era um movimento de extrema direita, né? Então, o partido influenciado pelo fascismo italiano iniciou suas atividades durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, combatendo os defensores de pensamentos de esquerda e usando como discurso aquele combate ao comunismo. Tá? E aí o Estado Novo foi decretado lá em 1937. Né? Até aqui, alguma dúvida, alguma questão? Está dando para acompanhar?
Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se tiver alguma dúvida aí, como o Guilherme fez aí, é só falar no bate-papo, né? Ou então liga o microfone aí para falar, tá bom? Continuando aqui, né? A última fase, né? Que a fase que vai durar até o final, né, que é a ditadura do Estado Novo, né? Essa luta, essa efervescência política aí que a gente falou, né? Acabou gerando alguns levantes, né? Que foram utilizados por Getúlio Vargas para autorizar um discurso, né? De golpe dentro do golpe, tá? E ele se manter no poder, né? As eleições estavam previstas, né? Mas sendo que essas eleições acabariam não ocorrendo. Em 1930, teve a intentona comunista, foi uma série de levantes, né, em alguns estados, levantes dos quartéis, né, em alguns quartéis, né, de cunho comunista, né, de cunho de esquerda, e aí, utilizando aí esse discurso, né, Getúlio Vargas ele fez uma malícia ainda maior, né? Ele criou um plano, ele criou uma conspiração, o chamado Plano Cohen, né? Ele disse, ó, os comunistas estão tentando tomar o poder aqui, né? Na verdade era mentira, esse Plano Cohen, essa conspiração não existiu, tá? Ele se utilizou dela para autorizar o golpe que ele acabaria dando, né? Então, o Estado Novo teve início no dia 10 de novembro de 1937, com o golpe liderado por Getúlio Vargas. Com o golpe, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais foram novamente fechadas, né? E os governadores foram substituídos novamente por interventores nomeados por Vargas. E foi imposta uma nona Constituição, outra Constituição, né? Para legitimar esse novo sistema, né, ditatorial que estava sendo inaugurado com o Estado Novo, tá? E a Constituição de 1937, ela foi chamada de Constituição Polaca, porque era inspirada aí pela Constituição fascista, né, da Polônia, tá? Então, a conhecida como Constituição Polaca, a nova Constituição ampliou os poderes presidenciais, dando a Getúlio Vargas o direito de intervir nos poderes legislativos e judiciários. Além disso, os governadores estaduais passaram a ser indicados pelo presidente. Mesmo tendo algumas diretrizes políticas semelhantes aos governos fascistas e nazistas, não é possível entender o Estado Novo como uma mera imitação dos mesmos. No máximo, ele foi inspirado, né? Ele foi influenciado, mas não significa que ele seja fascista, né? Para dar ao novo regime uma aparência legal, Francisco Campos, né, aliado político de Getúlio Vargas, redigiu uma nova Constituição inspirada por itens das constituições fascistas italianas, né? Por exemplo, estabeleceu-se o estado de emergência, né, que ampliava ainda os mais poderes do presidente, admitindo que o Estado entrasse à força nas casas, né, prendesse indivíduos supostamente desfavoráveis à forma de governo vigente e o banisse-os do país, né. A pena de morte passou a ser o castigo para crimes considerados políticos, né. As Forças Armadas começaram a exercer controle das forças públicas, né? No caso de uma polícia secreta. Isso é um método, quase um método paramilitar lá do fascismo, né? E uma mudança essencial aí, que é muito falada, né? É a questão do DIP, né? Departamento de Imprensa, né? As notícias sobre os feitos do governo chegaram à imprensa por intermédio de um órgão criado pelo DIP, né? A Agência Nacional, que abasteceria jornais e revistas com cerca de 60% das matérias, né, que deveriam ser publicadas e comunicadas pelo rádio. As únicas informações que chegavam às pessoas eram a exaltação do Estado e a valorização nacionalista, ou seja, a censura, né, e a propaganda do governo, né, utilizada para as massas, para conquistar o apoio aí e legitimar Getúlio Vargas como ditador agora, né? Então, Getúlio Vargas criou em 1943 a CLT, né, Consolidação das Leis Trabalhistas, a qual proporcionou aos trabalhadores diversos direitos trabalhistas, tais como a criação da Justiça do Trabalho, carteira do trabalho, salário mínimo, descanso semanal recompensado, jornada de trabalho de 8 horas. Alguns desses direitos já estavam previstos lá na Constituição de 1934, mas como ela foi ser substituída pela Constituição de 1937, né? Getúlio Vargas agora criou a CLT em 1943
tá? Que foi um resumo, né, com a consolidação dessas leis, tá? E também algumas realizações desse período, né? Uma forte censura aos meios de comunicação, rádios, revistas e jornais, e as manifestações artísticas, como, por exemplo, teatro, cinema e música. Né? Só eram autorizadas aquelas músicas, né? Aquele teatro, cinema, que exaltasse o sentimento nacional. Tá? Então, alguns né, artistas, né, e escritores, até hoje renomados, né, acabaram apoiando esse governo, né, esse sistema, e indo nessa onda nacionalista, né? Tem a criação do DIP, né, que a gente falou, Departamento de Imprensa e Propaganda, para promover e divulgar as realizações do governo, né? Perseguição e, em alguns casos, prisão de opositores e inimigos políticos, né? Repressão às manifestações políticas e sociais, como protestos, greves e passeatas. Através disso aí também o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, né? Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, como a FEB, né? Forças Expedicionárias Brasileiras aos campos de batalha na Itália, tá? Um controle forte dos sindicatos, ou seja, o sindicato só era reconhecido se fosse oficial, né? Se os dirigentes lá fossem ligados ao governo, né? E para você receber alguns benefícios, né, trabalhistas, desse que a gente falou, você tinha que ser filiado a um sindicato oficial. Então, dessa forma, Getúlio Vargas controlava também o movimento sindical, tá? A criação da CLT, como a gente falou, criação da Justiça do Trabalho, também a gente já falou, né, a criação de uma nova moeda, o Cruzeiro, e investimento em infraestrutura e ênfase no desenvolvimento industrial, né, como a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Companhia Vale do Rio Doce, tá? Então, ao término da Segunda Guerra Mundial, com a derrocada do fascismo e do nazismo, né, acabou sendo insustentável a permanência, né, desse Estado Novo aqui no Brasil, né, porque em 1945, com os países fascistas vencidos, né, o povo passou a negar o governo ditatorial de Getúlio Vargas, e em conjunto com vários intelectuais, artistas e profissionais liberais, passaram a exigir a volta da liberdade ao país. Todos queriam o retorno da democracia, né? Se fosse o contrário, né, os aliados tivessem perdido a Segunda Guerra Mundial, seria outra história aí. Mas como os fascistas e os nazistas foram derrotados, né, e aí então o sistema democrático voltou a ser valorizado, e esses movimentos que foram influenciados pelo fascismo acabaram entrando em declínio também, né? Então o povo clamava pela renúncia de Vargas, né, até que em 29 de outubro de 1945, tá, um movimento militar, outro golpe militar, né, agora contra uma própria ditadura, né, chefiado por generais, o tirou do governo. Tá? Então, algumas realizações que a gente já falou aqui, né, então não precisa falar novamente. Tá? Outra que a gente não falou aqui, mas que está destacada aqui, que é interessante, é a criação, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? O IBGE. Tá? Então, todos os outros aqui a gente já falou, né? E essa imagem, é bom destacar também a imagem de Getúlio Vargas como o pai dos pobres, tá? Então, Getúlio era chamado pelos seus simpatizantes, né, de o pai dos pobres, fase bíblica, né? E título criado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, né, enfatizando o fato de Getúlio ter criado muitas leis sociais e trabalhistas, ou seja, ele queria essa aproximação com as massas, né, as massas de trabalhadores, dos pobres e tal. Ele queria ser tido como um líder paternalista que ia cuidar desses pobres e tudo mais, né? Então, isso aí foi uma imagem, né, que foi trabalhada pela propaganda para garantir uma legitimação aí desse sistema aí, do domínio aí de Getúlio Vargas no poder, tá? Alguma questão aí? Alguma pergunta? Vamos fazer umas questõezinhas aí antes de terminar. Ó, eu vou lendo aqui e vocês respondem aí, tá? Depois aí vocês respondem para ver. A gente já fez durante a semana, né, no grupo lá do Enem, que a gente faz no WhatsApp, né, a gente já foi falando durante a semana várias questões sobre Getúlio, né? Então, completando aqui algumas. Ó. Em março de 1931, o decreto de 19.770 criava no Brasil o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Considerando-se o contexto histórico,
pode-se afirmar que esse ato do Poder Executivo tinha como um dos seus objetivos o quê? Letra A, promover a expansão do setor primário. Letra B, desregulamentar o sistema de contratação de impostos e de impostos. Letra C, concentrar a renda nacional nas camadas médias e urbanas. Letra D, acabar com a organização autônoma do movimento operário, ou seja, controlar o movimento operário. E letra E, intervir nas relações de trabalho no campo. E aí, vocês marcam qual? Veja que está falando aí da questão do Ministério do Trabalho, né? E aí aquela questão também do movimento do controle, né, das relações de trabalho, né, entre patrão e trabalhador, né? Guilherme colocou aí letra D, mais alguém? Danilo também letra D, mais alguém? Ó, letra A, promover a expansão do setor primário não é, porque a indústria, está falando de indústria e comércio, todos esses aí são setores terciários, né? É o setor terciário. Desregulamentação do sistema de contratação e de impostos. Não, né? O Ministério do Trabalho não vai fazer isso aí, nessa questão, né? Concentrar a renda nas camadas, né? Não está falando de concentração da renda, né? Vai regular as relações de trabalho, né? Então, a letra D, acabar com a organização autônoma do movimento operário. Correto, tá? Então, aquela questão de que do controle dos sindicatos, né? Os sindicatos oficiais, então entra aí nessa estratégia de criar esse ministério para criar toda essa estrutura para ser possível esse domínio, né? Esse controle, tá? Então, a outra, né? Aqui, ó, a Justiça Eleitoral foi criada em 1932 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral incentivada pela Revolução de 1930. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem um aval de um órgão teoricamente imune à influência dos mandatários, né? Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada teve o seguinte papel, ou seja, ele está querendo saber o papel da justiça eleitoral. Tá? Letra A, implementou o voto direto para presidente. Letra B, combateu as fraudes sistemáticas nas apurações, né, o sistema fraudulento. Né? Letra C, alterou as regras para as candidaturas na ditadura, impulsionou as denúncias de corrupção administrativa, expandiu a participação com o fim, né, do critério censitário. E aí, sobre a justiça eleitoral, qual foi o papel aí da justiça eleitoral nesse contexto aí? Yasmin colocou a letra B, né, combateu as fraudes sistemáticas nas apurações, né? Mais alguém? Note que está em 1932, está no início aí da Era Vargas, né? Ainda não havia a Constituição de 1934, tá? Foi feita depois. Então, tanto na Constituição de 34 é que tinha um voto direto para presidente, né? Então, realmente, né, aqui fica a letra B, porque a Justiça Eleitoral foi criada para combater, né, aquele sistema fraudulento que existia até então nas eleições da República Oligárquica, tá? E vamos ver a última aqui, ó. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Tá? A frase é atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, que inclusive foi o único a não ser deposto, né, por Getúlio Vargas, depois que ele assumiu o poder, né, deixava entrever a ideologia política da Revolução de 30, promovida pelos interesses de quem? Ou seja, quais eram os setores que apoiavam aí o, a Revolução de 30? Letra A, a burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização do café, né? Do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização,
dos partidos de direita fascistas, né, no intuito de estabelecer um Estado forte, das oligarquias, letra D, das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenetismo pela reforma do Estado, e letra E, da burguesia industrial, na busca de uma política de livre iniciativa. E aí, para finalizar isso aí, vocês marcam qual? Até agora está 100% aí, vocês acertaram tudinho. E essa aí? Alguém arrisca? Está falando exatamente daqueles setores, né, de quais grupos, né, apoiaram lá o movimento golpista, né, da Revolução de 30, né? E aí, ninguém vai arriscar essa não? Letra C. Guilherme colocou aí letra C, ó. A letra C, os partidos de direita fascistas, né? Na verdade, os fascistas só passaram a ter um poder, né? Na questão depois, né? Lá no 1935, né? E assim por diante, é que Getúlio Vargas passou a ser apoiado por setores integralistas, né? Fascistas. Em 1930 ainda não tinha esse domínio, né? Então não foi isso aí, né? Foi a letra D, né? Aqui, que é exatamente das oligarquias dissidentes, né? Ou seja, daquelas oligarquias que perderam o poder, né? E que agora estavam insatisfeitas e queriam apoiar Getúlio Vargas, tá? Para tomar o poder. Então, é exatamente das oligarquias dissidentes, né? Aliadas ao tenetismo pela reforma do Estado, tá? Letra D aí, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Já que acharam aí? Alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Eu vou colocar aqui de gravando aqui, né? Eu vou colocar no YouTube lá no canal, né? E aí vou colocar hoje também algumas questões aí na plataforma para vocês responderem, beleza? Então qualquer coisa aí vocês falam, tá bom? A gente vai se despedindo agora, tá? Um grande abraço aí para vocês, tá? Um bom final de semana aí também, beleza? Tchau, tchau, pessoal. É aula de quem agora? Sei não, vice. Só tem duas, se eu não me engano, hoje. É verdade, hoje é sexta-feira. É filosofia agora. Oi, Raquel. Oi, mulher. Acorda, Raquel. Eu não. Tô enroladinha aqui, morrendo de frio. Eu também, Raquel. Vai ter aula de Joséana agora, não tem mais não. Certo.
Tu tá gostando, Raquel, das aulas assim? Um pouco, Tá com saudade da escola? um pouquinho. Tu tá indo buscar atividade na escola, é? É, Ah. Aí tu faz sozinha, é? Ou tua mãe te ajuda? minha mãe me ajuda. Ah, sim. Porque eu não consegui não entrar na plataforma não. Ah, sim. E é melhor a pessoa ir pegando na escola, porque já vem imprimida tudo. É ruim demais na plataforma. É, Aí tu pega de 8 em 8 dias, é? é. Hum. Tu fosse buscar tua fala, Kel? Fui, Deu certo? rodeu. Hum.